Bom dia! Sextou! Bom dia para quem tá aqui ao vivo comigo. E oi, tudo bem? Para você que tá assistindo gravado, seja muito bem-vinda a essa live sobre desbiose. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre desbiose, que é algo extremamente comum, muita gente tem e não sabe que tem, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, eu quero que você, se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários pra mim se você estiver assistindo gravada, né? E se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, que eu já vou explicar o que é, que talvez você não tenha ideia o que é, e se você tem, clica nesse aviãozinho e manda pra essa pessoa também, tá bom? Gente, então vamos lá. O que é desbiose, né? Desbiose é um desequilíbrio de microbiota intestinal, tá? Mas eu posso ter desbiose também no canal vaginal, por exemplo, tá? Então, a desbiose, ela é uma disfunção, né? Ela não é uma doença, mas ela é uma disfunção que acontece quando eu tenho um desequilíbrio das bactérias do meu intestino. Então, eu tenho um aumento de bactérias gram-negativas e a redução de bactérias gram-positivas, né? E isso vai gerar um desequilíbrio naturalmente, porque o ideal é que o nosso intestino ele esteja equilibrado, ele esteja regulado e, consequentemente, eu vou ter aí alguns sintomas, né? Que eu já vou falar quais são. Gabi, mas o que pode causar desbiose, né? Porque como que eu posso desenvolver essa desbiose? Então, gente, desbiose ela pode ser causada por várias coisas. A primeira dessas coisas é a alimentação de qualidade ruim e em quantidades inadequadas, né? Então, o alto consumo de ultraprocessados, como embutidos, como bolachas, salgadinhos, refrigerante, né? Então, isso é uma das coisas que pode causar desbiose. O alto consumo de produtos de origem animal, principalmente carne, principalmente a carne vermelha, né? A carne vermelha ela acaba sendo pior para o intestino, ela pode aumentar, por exemplo, a quantidade de proteobactérias do intestino, né? E não só a carne vermelha, tá, gente? Mas a carne em excesso, o ovo em excesso, ele vai aumentar, por exemplo, a quantidade de proteobactérias do intestino, que são bactérias ruins, né? Então, é uma das causas também de desbiose, né? O excesso no consumo de alimentos que naturalmente você tem sensibilidade, como leite, glúten ou algum outro alimento que você tenha sensibilidade, mas principalmente leite e derivados e a farinha de trigo aí por conta do glúten ou algum outro alimento que tenha glúten, como por exemplo a cerveja, né? Porque a cerveja tem a cevada que tem o glúten, né? Além da qualidade da alimentação, a quantidade. Então, uma coisa muito comum, por exemplo, de causar desbiose, que eu recebo muito no meu consultório, é quando a pessoa vai fazer uma dieta para ganho de massa, né? Então, ela vai aumentar o volume de comida, ela vai aumentar a quantidade de calorias que ela consome. E isso pode gerar um desequilíbrio de microbiota, porque o que a gente precisa entender é que uma dieta de ganho de massa, né, se você quer fazer, tá tudo bem, tá tudo certo, só que ela é antinatural. Então você tá obrigando, estimulando o seu corpo a aumentar um tecido, e isso não é natural pro corpo, tá? Isso não é uma coisa natural. Então, muitas pessoas elas desenvolvem desbiose depois de um protocolo, por exemplo, de uma dieta para ganho de massa, porque ela aumenta muito o volume de comida que ela come, tá? Então, a gente tem que olhar, quando a gente pensa na alimentação, na qualidade, então no que você tá comendo, o que você tá alimentando essas bactérias do seu intestino e na quantidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tanto faz uma dieta para ganho de massa, que aí ela tava magra, tava bem, tava tudo certo, quanto aquela pessoa que come muito de besteira em grande quantidade, né? Ela pode ter uma desbiose, ela pode ter um desequilíbrio de microbiota intestinal, tá? Então, pensando na alimentação, você precisa olhar para a qualidade. Então, o consumo de alimentos ultraprocessados, açúcar, bebida alcoólica, né? Então, essa é a primeira coisa que você vai observar. E depois a quantidade, né? E ainda falando de alimentação, gente, tem algo que é muito importante quando a gente pensa em desbiose, que é o número de refeições que você faz ao longo do dia. Então, aquela coisa de ficar fazendo 6 refeições no dia, né? Isso é uma coisa do passado, né? Por quê? Porque toda vez que você come pequenas porções, aquilo ali vai ser digerido, vai ser absorvido, vai cair no seu intestino. E se você já tá ali com um desequilíbrio daquela microbiota,
as bactérias vão ficar o tempo todo fermentando aquilo ali que você come. Então você vai ficar o tempo todo com aquela barriga de baiacu, tá? Então, o número de refeições. Eu sugiro não fazer mais do que 4 a 5 refeições por dia, né? Então, normalmente nos meus cardápios eu vou colocar ali 4 refeições, e aí se a pessoa vai treinar, alguma coisa nesse sentido, eu coloco um pré-treino, né? Dependendo do horário que ela vai, que aí é uma coisa menor, é uma fruta com alguma outra coisa. Então, assim, é um pouco mais tranquilo, mas evitar de ficar fazendo muitas refeições. E ainda falando de alimentação, algo que também, né, pode gerar um processo de desequilíbrio de microbiota é o número de horas que você passa em jejum, né? Então, o ideal é que a gente fique todos os dias 12 horas em jejum. Ou seja, se você jantou às 8, o ideal é que você tome café da manhã às 8 ou depois das 8, tá? Esse, gente, é um jejum que não é um jejum para emagrecer, ele é um jejum fisiológico, ele é um jejum que todo ser humano precisa fazer, desde um bebê, né, desde uma criança até um idoso, né? Ele não é para emagrecer como o jejum intermitente, ele é um jejum que a gente chama de jejum fisiológico, né? Então, veja, fazer 4 refeições no dia, alimentos saudáveis, né? E aí eu já vou explicar um pouquinho sobre isso. E respeitar essas 12 horas de jejum todos os dias, né? E aí, gente, o que a gente precisa entender também sobre desbiose? Existem alguns alimentos que eles fermentam muito no intestino, que são os alimentos que a gente chama de alimentos ricos em FODMAPs, né? Que são carboidratos fermentáveis. E nessa lista de FODMAPs existem vários alimentos super saudáveis. Só que, se você tá com desequilíbrio de microbiota causado por um excesso de consumo alimentar, causado pela qualidade da sua alimentação, esses alimentos ricos em FODMAPs, eles não vão ser interessantes para vocês, tá? Para você. Então, alimentos como brócolis, repolho, couve-flor, maçã, pera, pêssego, damasco, frutas secas no geral, suco de frutas, farinha de trigo, leite e derivados, xilitol, eritritol, sorbitol, então esses adoçantes, né? Alho, cebola, cebolinha, alho poró, são alguns dos alimentos altos, né, em FODMAPs, ricos em FODMAPs, que são esses carboidratos fermentáveis. Veja, são alimentos saudáveis, mas quando você já está com desbiose, eles podem piorar, porque eles vão aumentar a fermentação e, consequentemente, aumentar os seus sintomas de desbiose, tá? Então, são alimentos interessantes, você pode ter na sua rotina, mas uma vez que você identificou um quadro de desbiose, é importante, é necessário retirar esses alimentos ricos em FODMAPs, tá? Bom, então quando a gente fala da alimentação é isso, o que pode causar essa desbiose. E fora isso, Gabi, o que pode causar? Gente, uma das coisas que mais gera doenças, né, e que as pessoas às vezes eu acho que elas não dão a devida importância de que isso realmente vai alterar o organismo delas, é o estresse, tá? Então, estresse, ansiedade, alterações emocionais, né? Porque quando a gente fica em um quadro de estresse e um quadro de ansiedade, a gente vai ter aumento de cortisol, a gente vai ter aumento de adrenalina, e isso aumenta muito nossas citocinas inflamatórias intestinais, né? Então, eu aumento a quantidade de citocinas, né, de substâncias que geram inflamação no meu corpo. E aí, se eu aumento isso, eu vou inflamar o meu intestino e eu vou, com certeza, ter um quadro de desequilíbrio de microbiota, né? Então, eu vou ter um quadro de desbiose. Então, o estresse gerado por N fatores, desde o seu trabalho, por exemplo, é muito comum, né, que a mulher tenha uma gestação e aí no puerpério, pela mudança hormonal, pela alteração de toda a vida, de toda a rotina, ela vem a ter uma desbiose também. Um luto que você passou, uma mudança de cidade, uma mudança de trabalho. Todas essas coisas, elas podem gerar um processo de estresse e causar uma desbiose, né? Então, às vezes é uma coisa que você considera boba, é uma coisa, né, que você não dá importância nenhuma. Ai, sei lá, eu mudei de casa, por exemplo, mas às vezes você não queria mudar de casa, às vezes você não gostou desse lugar que você foi. Isso pode te gerar um processo de estresse, um processo de ansiedade e você desenvolver aí um quadro de desbiose, desequilíbrio de microbiota, tá? Então, normalmente, gente, a desbiose, ela começa por um gatilho, tá? Quer ver algo muito comum de causar desbiose? Uma viagem, né? Então, às vezes a gente tá ali numa alimentação super certinha, comendo saudável e tudo, e de repente eu vou viajar, passo uma semana comendo pão, comendo mais leite, mais açúcar, e isso vai gerar um desequilíbrio de microbiota. Gabi, eu posso desenvolver uma desbiose em uma semana? Pode.
tá? E eu sou exemplo disso, gente. Eu já tive desbiose depois de passar aí, eu tive Covid, na verdade, né? E aí depois eu fui pra praia, quando eu já tava liberada, e aí eu comi farinha todos os dias, café da manhã de hotel, aquela coisa toda, e eu voltei com a barriga de baiacu, com a barriga super inchada, tá? Então, uma viagem, por exemplo, pode desenvolver uma desbiose sim, né? Mesmo que sejam poucos dias, mesmo que você não passe aí um mês viajando, tá? Outra coisa que é muito comum é o uso de medicamentos, né? Então, uso de antibiótico, uso de antidepressivo, de antialérgico, de inibidores da bomba de prótons, que são os prazóis, né? Então, omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol. O uso de medicamentos também pode desencadear esse desequilíbrio. Por quê? Porque esse medicamento vai alterar, né? Muitas vezes o pH do seu estômago, como é o caso do pantoprazol, do omeprazol. Então ele vai reduzir a produção de ácido. Essa redução da produção de ácido vai vai piorar o seu processo digestivo. Se você não digere bem, você vai, né, vai cair comida no seu intestino, então mal digerida, e as bactérias vão começar lá a fermentar, e aquilo ali vai virar essa bola de neve, né? Então vai começar a fermentar, você vai começar a ter os sintomas de desbiose, tá? Então, aí eu falei pra vocês as principais causas de desbiose. E também pode ser desencadeado por uma doença, né? Então, uma pessoa que tem uma doença intestinal, que tem uma virose, que tem Covid, por exemplo, é muito comum, né? Ou que passa por um processo de depressão, alguma coisa nesse sentido também pode desencadear esse desequilíbrio, tá? Bom, então eu falei pra vocês as causas. E agora eu vou falar os sintomas, né? Quais são os sintomas de desbiose? O sintoma clássico de desbiose é o estufamento, né? Aquela distensão abdominal. Então você acorda com a barriga retinha e quando vai dormir a barriga está igual um baiacu, ela está inchada, a sua calça não fecha, né? Então você tem ali um estufamento ao longo do dia. E tem pessoas que relatam que já acordam estufadas, né? Então quando estão num grau de desbiose assim muito alto, elas já acordam estufadas, mas o normal é que acorde normal, que acorde bem, e essa barriga vai estufando ao longo do dia à medida que você vai comendo. Então, à medida que você vai comendo, essas bactérias vão fermentando e aí você vai ficando com a barriga inchada, tá? Então, esse é um sintoma clássico de desbiose. Outra coisa é a alteração do funcionamento intestinal. Então, tanto para uma diarreia, quanto para o intestino preso, quanto para uma oscilação. Então, tem dias que você faz um cocô de bolinha, tem dias que você faz um cocô amolecido, né? E aí, muitas vezes também vai alterar o odor dessas fezes. Essas fezes vão ficar mais fedidas, mais fétidas, né? Pode alterar a consistência, pode alterar o odor, pode alterar a cor dessas fezes, né? Então, às vezes elas ficam mais amareladas, às vezes ficam mais escuras, né? Então, é outro sintoma de desbiose, alteração do funcionamento intestinal e sintomas extraintestinais. Então, a gente tem cansaço, queda de cabelo, acne, dores nas articulações. Todos esses são sintomas de desbiose. Só que veja, gente, que muitas vezes o que acontece é que a pessoa ela inicia esse quadro, ela começa com estufamento e ela se acostuma a ficar daquele jeito. E aí, como ela não trata, ela vai começar a ter esses sintomas, né? Como cansaço, queda de cabelo, unhas fracas, fadiga, lentidão, perda de memória. E por que isso acontece? Porque, entendam, eu gerei um desequilíbrio no meu intestino e aí, consequentemente, eu vou ter uma absorção de vitaminas e minerais reduzida, eu vou piorar a minha absorção de vitaminas e minerais e, consequentemente, eu absorvendo menos vitaminas e minerais, essas vitaminas, elas vão fazer falta pro meu corpo. Então, pro meu cabelo, para meu sistema de geração de energia, para as minhas unhas, para minha pele, né? Então, uma das vitaminas que são mais afetadas nesse caso são as vitaminas do complexo B, né? Que são essenciais aí para gerar energia para o nosso corpo. E aí, se você não tem absorção adequada dessas vitaminas do complexo B, você vai ficar naturalmente mais cansada, né? E a gente precisa entender também que um processo de desbiose, ele altera a sua insulina, ele pode alterar seu colesterol. Então, a insulina alta, por exemplo, ela é uma coisa que vai causar uma lentidão, né? Você vai ficar mais lenta, você vai ficar mais cansada ao longo do dia por causa disso, tá? Então, esses são os principais sintomas. E aí, gente, eu posso ter sintomas que são extraintestinais e que às vezes você não para entender que é uma desbiose. Então, coceira no ouvido, aumento da produção de muco, coriza, comi algum alimento, aquele alimento já tá me fazendo mal, eu sei que meu corpo não tá digerindo. Então, eu vou ter coriza, eu vou ter uma coceira no ouvido, né?
Ou eu vou ter, por exemplo, uma piora do meu quadro de SOP, porque não necessariamente essa desbiose ela vai atacar somente o intestino, tá? Então, você pode ter vários tipos de consequências, né, com isso. Uma das coisas muito comuns também é candidíase, né? Então, aquela pessoa que tem candidíase de repetição, ela tem uma desbiose vaginal, ela tá com desequilíbrio de bactérias vaginais, né, por exemplo, mas isso também pode ser desencadeado, pode ser piorado por um desequilíbrio do seu intestino, tá? Que aí entendam, gente, vai desequilibrar o intestino, vai desequilibrar o corpo todo, tá? Bom, então esses são, né, os sintomas de desbiose. Gabi, como é que eu vou tratar isso, né? Então, como que você vai tratar? Primeiramente, vai identificar que você tá com esse problema, né? Então, a gente vai entender que você tá com uma desbiose. E aí, eu explico isso, né? Eu tô explicando aqui pra você, pra que você consiga reconhecer os seus sintomas. Depois, gente, o tratamento da desbiose, ele não é tomar antibiótico, ele não é tomar remédio, ele é fazer um protocolo low FODMAP, que é esse protocolo que eu falei pra você, que a gente vai retirar esses alimentos que fermentam. Então, primeiro, vamos eliminar os alimentos ultraprocessados, depois vamos melhorar, melhorar a qualidade da sua alimentação, fazer esse protocolo low FODMAP e combinar isso com suplementações. Então, quando a gente vai tratar a desbiose, a gente tem a regra do 6R, né? Que a gente retira, reinocula, reavalia. Então, a gente vai fazendo uma sequência de tratamento para que você melhore dessa desbiose. Gabi, por quanto tempo eu tenho que fazer esse protocolo? Depende, tá? Mas em geral, de 21 a 30 dias você já tem um bom resultado. E na verdade, com 5, 7, 10 dias de protocolo low FODMAP, você já consegue ter um resultado extremamente positivo. Então, seu intestino já volta ao normal, você já reduz estufamento, né? Então, quando eu vou atender, que eu vou fazer um protocolo low FODMAP, eu peço para a pessoa tirar foto de manhã e de noite pra gente acompanhar, e ela vai tirando as fotos e a gente vai vendo o quanto aquilo ali reduziu, tá? Então, a gente vai fazer esse protocolo low FODMAP e aí, muitas vezes depois vai fazer uma suplementação, tá? De vitaminas e minerais, de probiótico, de vários outros suplementos aí relacionados à saúde do intestino. Mas isso é individual, tá? Não tem como eu te falar o que você precisa. Porque cada um vai precisar de uma coisa de acordo com os sintomas que tá sentindo, tá? Mas, gente, o protocolo FODMAP, ele tem um resultado excelente, né? Ele tem um resultado infinitamente melhor do que a maioria das medicações para tratar intestino, para tratar alguma doença intestinal. Então, é incrível o resultado. E eu posso falar para vocês, é difícil porque a gente tem que tirar vários alimentos, é uma dieta mais restritiva, mas o resultado é incrível, o resultado é maravilhoso. Eu já fiz 2 vezes, porque eu já tive desbiose 2 vezes. A primeira vez pós-Covid, então tive Covid, depois fui viajar, então isso desequilibrou muito o meu intestino. E a segunda vez depois de uma viagem, que eu passei aí 20, quase 30 dias viajando, comendo glúten todo santo dia. E aí eu voltei parecendo um baiacu, eu ganhei 5 quilos, a minha pele tava terrível, tava cheia de celulite, cansada, exausta. E isso eu sabia já que era um quadro de desbiose, né? Então, eu já tive 2 vezes, eu já fiz protocolo low FODMAP 2 vezes. E hoje eu evito os alimentos ricos em FODMAPs, justamente porque eles me estufam, porque eles não me fazem muito bem. Então eu evito, mesmo não estando com desbiose ativa, tá? Bom, então é isso que eu queria falar pra vocês na live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido identificar aí se vocês têm desbiose, e eu tô à disposição ali no direct para dúvidas ou outras coisas que vocês quiserem perguntar ou falar, tá bom? Um beijo e até a próxima!